Boa noite, aqui é o canal de História de Santa Cruz, do professor Sivaldo. Hoje estarei falando sobre o Morro do Chá, um pedaço da China em Santa Cruz. Meu interesse pelo Morro do Chá é muito antigo, já na década de 70 havia aqui em Santa Cruz um jornal chamado Comunidade e foi um dos primeiros artigos que eu escrevi, foi exatamente sobre o Morro do Chá. Porque o Morro do Chá sempre levantou aquela curiosidade, né? Por que Morro do Chá? Eu, inclusive, cheguei a morar no Morro do Chá, quando a minha família veio do Nordeste, lá da Paraíba para cá. Eu morei, nós fomos morar num sítio na Vila Santa Eugênia, depois fomos morar na Rua Barão de Lucena, que é a Rocha Lima atualmente. Depois fomos para General, não, depois, antes quando nós saímos da venda de varanda, morávamos na rua, na estrada Santa Eugênia, fomos morar no Morro do Chá, numa casinha pequena, numa rua chamada Rua dos Bambus. Moramos pouco tempo lá, mas eu lembro que tinha uma escolinha, enquanto nós não éramos matriculados em escola pública, tinha uma escolinha de particular de uma senhora que o pessoal chamava popularmente Dona Neném. Então eu estudei lá poucos meses. Depois a minha mãe me matriculou na escola Professor Venâncio Filho, que ficava ali onde hoje tem uma loja muito bonita ali, loja de festas, ao lado da escola André Vidal de Negreiros. Ali funcionou também, primeiro a escola Venâncio Filho, depois o Colégio Apolo 12, agora tem uma loja de festas, né? Mas então eu morei na Rua dos Bambus, no Morro do Chá. Então, meu interesse sempre foi uma curiosidade para saber o Morro do Chá, né? E depois que comecei a conhecer as obras do Benedito Freitas, o Benedito Freitas escreveu no segundo volume dele, do livro dele, da trilogia, ele escreveu um capítulo, né? Dedicou um capítulo para falar do Morro do Chá. Então eu resolvi falar aqui um pedaço da China em Santa Cruz. Depois encontrei também no Thomas Ender, que foi um dos pintores, né? Eu já falei muito sobre o Thomas Ender aqui, mas foi o único de todos os artistas europeus, todos os pintores que estiveram aqui em Santa Cruz, foi o único que fez dois desenhos do Morro do Chá. Um deles está aqui no slide, na primeira parte, aqui de baixo. Vocês podem ver que são dois chineses transportando as folhas de chá numa espécie de uma padiola, como se fazia também com a chamada cadeirinha de arruá, que era aquela cadeirinha transportada pelos escravizados que levavam as pessoas. Então aqui tem esses dois chineses, essa reprodução aqui foi tirada de um livro muito bonito intitulado Brasil na Rota da China, 1500-1808, de Júlio Bandeira. Falar nisso, 1500-1808, convém lembrar que as relações do Brasil com a China, elas são muito antigas, porque havia inclusive, quer dizer, começando lá ainda na colônia, mesmo antes do descobrimento do Brasil, Portugal já mantinha aproximação com a China. Inclusive Portugal tinha uma colônia chamada colônia de Macau, que foi exatamente daí, dessa colônia de Macau, que vieram esses chineses já em 1815 para aqui, para Santa Cruz. Então hoje, passando ali na rua Severino das Chagas, eu fiz algumas fotos para registrar exatamente um trecho do Morro do Chá, porque o Morro do Chá é uma área muito grande. Então aqui na parte de cima, aqui nesse slide, a parte de cima tem uma foto que eu tirei hoje, dali da passarela. Vocês podem ver até que tem uma parte aqui do corrimão, né, do guarda-corpo, mostrando. E lá ao fundo tem um quartel. Então aqui é um trecho do Morro do Chá. Então, a nossa apresentação de hoje se refere exatamente a esse pedaço da China em Santa Cruz. Então, em relação a essas informações sobre o Morro do Chá, elas são bem antigas. Inclusive tem uma parte do inventário analítico dos documentos textuais da Fazenda de Santa Cruz. Isso é um material publicado pelo Arquivo Nacional,
com todos os documentos, desde o século XVII, 1615, até o século XX, sobre a fazenda, que eles atualmente com o título de Fundo Fazenda Nacional de Santa Cruz, publicado pelo Arquivo Nacional. E os primeiros documentos são, aqui no caso, é um documento de 3 de setembro de 1814. Mas embora a decisão para a vinda dos chineses tenha acontecido em 24 de dezembro de 1814. Quer dizer, vejam bem, alguns meses depois. Muito embora eles só tenham chegado aqui em 12 de julho de 1815, conforme escreveu o Benedito Freitas. Então, esse documento de cima, eu achei interessante porque foi um documento definindo o local, né, os locais que os chineses escolheram para estabelecer a sua colônia. Isso aqui em setembro de 1814. Mas como eles só chegam aqui em dezembro, então é provável que tenha vindo um grupo, primeiro para escolher os terrenos, né? E depois é que eles vão decidir. O historiador santacruzense Benedito Freitas, no segundo volume da sua trilogia sobre a história de Santa Cruz, que corresponde ao período de 1760 a 1821, vice-reino e reinado, dedica um capítulo aos chineses que para cá vieram sob o título A Colônia Chinesa do Morro do Chá, esse capítulo vai das páginas 199 a 206. E tem 14 notas de rodapé. Essas notas de rodapé são importantes porque o Freitas ele cita os documentos exatamente de onde ele retirou. E aqui ao lado eu coloquei uma ilustração que eu tirei desse livro, O Brasil na Rota da China, que é de autoria de Júlio Bandeira. É um livro muito bonito, da página 5, né? Esse foi publicado pela editora Arte Padilha em 2018. É um mapa mundi, um mapa mundi chinês, né? Cerca de 1800, para ilustrar esse capítulo. Esse mapa está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Que, aliás, abrindo um parênteses aqui, a Biblioteca dos Estados Unidos, inclusive, tem documentação de Santa Cruz lá, né? Tem, inclusive, até nós chegamos, na época do NOP, nós chegamos a enviar alguns jornais para lá. Provavelmente esses jornais estão por lá ainda. Agora, bem antes do Benedito Freitas, outros historiadores escreveram sobre os chineses que foram mandados vir para Santa Cruz, havendo discrepância entre as informações, pois alguns afirmam que a colônia foi formada por cerca de 40 chineses e outros que ultrapassaram de uma centena. O próprio Benedito fala que em determinada época, chegou a ter 200 chineses, né? Também há divergências em relação ao tempo de permanência na Fazenda Real. Porque, por exemplo, aqui o Oliveira Lima, no livro que ele escreveu, Dom João VI no Brasil, Oliveira Lima é um historiador muito famoso, muito cheio de credibilidade, né? Foi um livro que saiu isso já na 4ª edição, né? Porque o livro começou a ser publicado no início do século XX, a primeira edição acho que foi em 1908. É um calhamaço de 500 e tantas páginas. Deixa eu ver aqui quantas páginas são, acho que são mais de 600 páginas. São 790 páginas o livro, eu estou com ele aqui em cima. Então o Oliveira Lima escreveu na página 615 o seguinte, escreveu: Linhares, ele está se referindo aqui ao Conde de Linhares, né? Que em tudo pensava e de tudo se ocupava, instalou em Santa Cruz colonos chins, quer dizer, são chineses, né? Dos que mandara vir de Macau, quer dizer, que ele teria, se Linhares, que era ministro, né? Teria, segundo Oliveira Lima, teria vindo para Santa Cruz. Não medraram, todavia. Quer dizer, eles não houve uma produção, não teve resultado. Isso aqui, segundo o Oliveira Lima, naturalmente baseado em alguém que ele pesquisou, né? Voltaram uns para a cidade e venderam foguinhos e outros artigos de sua produção exótica. E desapareceram outros, ou porque tivessem morrido de pura nostalgia,
ou porque se internasse a esmo, rondando muitos dessatisfeitos à aventura. Quer dizer, aqui, pelo que Oliveira Lima, embora seja muito sério, um pesquisador sério, mas aqui tem algumas informações completamente erradas. Primeiro, que ele fala Linhares. O Linhares que está se referindo aqui, que nós pesquisamos aqui, nós vamos encontrar o Conde de Linhares, porque nós tivemos vários condes de Linhares, mas esse Conde de Linhares que ele estaria se referindo, foi um título que concedido por Dom João VI, né, a Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Naquela época era ministro, né? Mas o Dom Rodrigo, ele havia falecido 2 anos antes, no dia 25 de janeiro de 1812. Como é que ele vai mandar vir chinês se os chineses chegaram em 1815? Então não pode ter sido, né? O Benedito Freitas, corretamente, menciona Antônio de Araújo de Azevedo, que foi o primeiro conde da Barca. Então, esse Conde da Barca, ele ocupava um cargo importantíssimo no ministério, que ele era ministro secretário de negócios do reino, uma espécie de primeiro-ministro. Então, era um ministro muito próximo e até amigo de Dom João VI. Então, aqui nós preferimos dar o crédito ao Benedito Freitas do que ao Provecto Oliveira Lima. Aqui na parte central tem um recorte de um desenho aquarelado feito pelo Thomas Ender, mostrando um dos chineses, né, daquele desenho que aparece lá no primeiro slide, né, transportando aqui. Eles estão aqui com um bambu, né, pescoço, levando tipo de uma padiola, levando o chá. Então, como eu falei anteriormente, outros historiadores escreveram também, inclusive o padre Luiz Gonçalves, né, conhecido, famoso padre Perereca. O próprio Benedito cita, né, que o padre Perereca, como ele foi contemporâneo do reinado de Dom João, ele cita nas memórias dele, o padre Luiz Gonçalves, né, que ele teria visto os chineses perambulando pelo Rio de Janeiro. Mas lembrando também que não havia só uma colônia de chineses em Santa Cruz, havia também uma colônia no Jardim Botânico. Vocês podem ver aqui embaixo esse esboço que foi feito pela Maria Gran, mostrando a colônia dos chineses lá do Jardim Botânico. Alguns falam em Gávea e tal. Agora, inclusive tem aquela questão, quando se faz a pesquisa, é importante que a pessoa tenha muita atenção, porque eu já vi gravura do Jardim Botânico com a legenda dizendo que era em Santa Cruz. Então é preciso tomar cuidado na hora que vai ler e vai interpretar para não ficar repetindo informações erradas. Então aqui eu transcrevi o texto da Maria Gran. Ela me perdoe aqui, aquela tossezinha chata já chegando, né? Então a Maria Gran era inglesa, ela veio para... Eu já fiz uma postagem sobre a Maria Gran, ela veio para o Brasil acompanhando... Viajava, né? Acompanhando o marido morreu, ela ficou viúva e depois passou a viajar sozinha, depois ela vai casar novamente, recebeu um título de Lady Calcott, mas ela... quando ela veio ao Brasil, aqui ela era viúva. E ela esteve em Santa Cruz exatamente no dia 23 de agosto de 1823. No livro O Diário de uma Viagem ao Brasil, ela faz a transcrição, ela faz a citação, ela passa por Paciência, né, e depois ela faz a citação da visita que fez à colônia dos japoneses. Ela é bastante simpática em relação aos japoneses. Aos chineses. Fui às plantações de chá que ocupam muitos acres
de um morro cheio de pedras. Tal como suponho que seja o habitat favorito da planta na China. Quando a Maria Grã se refere a esse morro cheio de pedras, eu me reporto ali ao morro que nós chamamos atualmente Morro do Redondo, que eu fiz uma postagem esses dias falando sobre isso. Por quê? Toda aquela área dali da Praça Marquês do Herval, porque hoje, por exemplo, eu estive naquela passarela que vai da rua Álvaro Alberto para a Severina das Chagas. Eu tirei várias fotos. E quando ela se refere a esse aqui, ó, morro cheio de pedras, tal como suponho que seja o habitat favorito da planta na China, acredito que ela esteja se referindo àquela área ali do morro do Redondo. Continua o texto dela aqui. A introdução da cultura do chá no Brasil era um projeto favorito do rei Dom João. Na verdade, era do ministro dele, né? Que trouxe as plantas e os tratadores da China com grande despesa. Então, não foi Dom João que trouxe, né? Dom João autorizou e os ministros é que determinaram que eles viessem, né? E vejam aqui, ó, o chá produzido aqui e no Jardim Botânico é tido como de qualidade superior. Vejam que ela é inglesa, então ela entende um pouquinho de chá, né? Mas a quantidade é tão pequena que até agora não há mais leve promessa de pagar a despesa com a cultura. Veja que ela estava em 1823, alguns anos depois da chegada 8 anos depois da chegada dos chineses, né? Contudo, estão as plantas tão viçosas que não tenho dúvida de que em breve se espalharão e provavelmente ficarão como nativas. Sua Majestade construiu portões chineses. Sua Majestade construiu portões chineses, interessante, né? Sua Majestade mandou construir portões chineses, né? E cabanas para corresponder ao destino desses jardins, colocados onde estão entre os belos arbustos da erva, cujas folhas escuras e brilhantes e flores semelhantes à murta as fazem adequadas para um canteiro, não produzem efeito desagradável. Então ela está querendo dizer que era uma coisa bonita, né? Os caminhos são bordados de cada lado de laranjeiras e rosais, e as sebes são de uma linda espécie mimosa, de modo que a China de Santa Cruz é realmente um delicioso passeio. O imperador, porém, que compreendeu ser mais vantajoso vender café e comprar chá do que obtê-lo com tais despesas, não continuou a plantação. Então vejam vocês como é que nós temos informações discordantes, né? Então a Maria Grande está elogiando aqui, dizendo que é bonita, mas está falando que a produção é pequena e que Dom Pedro não deu sequência e tal. Vamos lá. Ainda sobre a plantação do chá, nós vamos encontrar informações em 1860. Acho que é isso, 1860, quando Dom Pedro II vem a Santa Cruz para fazer aquelas digressões a Santa Cruz. Eu já falei sobre isso aqui no canal, já tenho uma postagem sobre isso. A década de 60, não sei se foi 1860, mas a década de 60. Veja bem, muito tempo depois dos chineses, né, estarem aqui, estabelecidos aqui. Ele, porque o Dom Pedro, como eu já me referi nessa visita que ele faz nesse dezembro desse ano, ele vem fazendo assim, quase como se fosse fazer uma inspeção, ele vai relatando tudo. E uma das observações que ele faz é que ele encontra
na dispensa da superintendência da fazenda, lá da Fazenda Imperial, né? Algumas latas de chá ainda do tempo, é, parece que é de 1849, quer dizer, do Conrado Jacó de Niemeyer. Vejam só, ele chega em 1860, encontra algumas latas de chá, inclusive ele prova o chá e aprova o chá. Isso bem depois. Pois bem, se em 1840 tem 49, 48 tinha produção de chá, essa informação aqui da Maria Grã, ela está um pouquinho também incompleta, porque o chá continua sendo produzido. Alguns superintendentes, bem depois da Maria Grã ter passado aqui, isso já na década de 50, 60, continuaram preocupados na plantação do chá. Inclusive, teve um superintendente que chegou a mandar alguns funcionários libertos, né, que fossem à província de São Paulo para que conhecessem um pouco melhor sobre a cultura do chá. Eu acho que aí já não era mais os chineses, né, que trouxesse para cá. E mais outra informação também, o chá, ele não ficou apenas na região do Morro do Chá, porque o próprio Benedito, no texto dele, ele fala que o chá foi se expandindo para aquela área do Saquaçu, Aterrado do Leme. Eu fiz uma apresentação aqui falando sobre o chá, eu inclusive coloquei uns mapas mostrando por onde que se espalhava o chá. O chá começou realmente aqui no centro de Santa Cruz, ali na Rua dos Bambus, ali no Cercadinho, aquela região ali no Morro do Chá, Praça Marquês do Herval, o Morro do Redondo, aquela região toda, onde eu fui hoje, a Travessa do Chá, Severino das Chagas, aquela região toda ali plantava chá, mas dali foi espalhando até chegar bem lá no Leme, no Aterrado do Leme, né, onde existiu uma companhia de indústria Vale Sul, quase saindo na Avenida Brasil, pelo outro lado, né? Então eles chegaram à produção do chá lá. Então aqui tem o livro da Maria Grã, né, uma capa, mostrando a capa dela, e aqui duas ilustrações que eu tirei desse livro da colônia chinesa, né, O Brasil na Rota da China, que eu já citei, que era do Júlio Bandeira, e foi publicado em 2018. E hoje, como eu falei, passei pelo Morro do Chá, como eu já estava imaginando fazer essa postagem, eu fiz essa foto aqui. Essa foto eu tirei da passarela. Vocês podem observar aqui a passarela, fiz questão de pegar um pedaço da passarela. Essa parte lá do final, onde tem esse poste, a partir dessa árvore aqui, já é a rua Severino das Chagas, né? Severino das Chagas também tem falado bastante dele. Ele foi funcionário da Fazenda Imperial, ele era um agrimensor. Então essa parte toda de trás, ali onde tem depois da passarela, começa o chamado Morro do Chá. Mas a plantação vinha para o lado de cá também, porque descendo essa passarela aqui, onde está exatamente essa à direita, e seguindo no mesmo caminho à direita, vai sair aonde? No Morro do Chá, onde, pelas informações da Maria Grã, deveria ter o chá, né? Então, Morro do Chá em 13 de março de 2025, foto que eu tirei da passarela sobre a via férrea entre as ruas Álvaro Alberto e Severino das Chagas. Ainda segundo o historiador santacruzense Benedito Freitas, no livro anteriormente citado, páginas 200 e 201, em 1808, ao promover a reforma da administração da Fazenda Santa Cruz, expediu ordem de serviço para unir os três partidos, grupos. Quer dizer, é tipo de pequenas colônias, né? Então a colônia chinesa, ela era dividida em três. Uma chamava-se Cantão, a outra Chá e a outra Macau. Naturalmente eles se subdividiram para melhor administrar. E o superintendente, então, recebeu ordem para juntar todas elas e transformar numa só.
que passou a chamar chá. Daí eu coloquei isso aqui. Daí provavelmente tenha permanecido a designação logrador até hoje conhecido como Morro do Chá. Então, mas antes tinha Cantão, que é uma colônia lá da China, né? E Macau, a outra colônia também. Os chineses da colônia de Santa Cruz, colônia chinesa, né? Eles eram livres e vieram para o Brasil por interferência pessoal e direta de um ministro poderoso, que foi Dom Rodrigo de Souza Coutinho, conde da Parca, e desfrutavam de certo privilégio que teria causado desentendimento com os escravizados. Eu encontrei alguns documentos mostrando, né, comprovando que realmente os chineses recebiam, tinham um certo privilégio, inclusive tinha ordem para que fosse liberada carne para o fornecimento deles, enfim, uma série de coisas. Esse documento aqui, que eu coloquei aqui ao lado, é um documento de 29 de fevereiro de 1816. Veja aqui, rascunho de carta dirigida ao administrador e ao comandante da Polícia da Fazenda de Santa Cruz, solicitando reforço do destacamento da Mata de Paciência devido a um desagradável acontecimento entre os chinas e os escravos. Então, lá na Mata de Paciência, né, fica aqui praticamente ao lado, onde hoje tem o bairro de Paciência, né? Houve esse desentendimento. Esse documento está na caixa 507, é um documento de número 6, né? Aí tem, geralmente é o seguinte, aqui no caso é uma pasta, é uma caixa, né? Com essa documentação toda. Aí tem pacote 26, pacotilha 6, isso aí realmente sempre tem alguma coisa nesse sentido. E aí veja aqui que está falando sobre os chineses. Bom, o que prova isso aqui? Houve uma briga, né, um desentendimento, um desconcerto, um desacerto entre os chineses e os escravizados. Claro que os chineses eram livres, inclusive eles eram remunerados, eles não trabalhavam de graça, não. Aí os escravizados, não, os escravizados eram escravizados. Mas sabe como é? Os escravizados estavam aqui primeiro, e como os chineses vieram de fora, naturalmente houve alguma rusga, alguma briga entre eles aí, e aí a polícia teve que interferir conforme o documento aqui. Eu já informei, esses documentos foram tirados do Arquivo Nacional, do inventário que tem de todos os documentos de Santa Cruz no Arquivo Nacional. Os chineses de Santa Cruz. Esse é daquele livro que eu acabei de citar aqui para vocês, né? Que é o Brasil na Rota da China, né? O Brasil na Rota da China. Então, dos artistas europeus que por aqui passaram, Thomas Ender e Rugendas tiveram a oportunidade de retratar chineses de verdade. No caso, o Rugendas, ele não faz nada de Santa Cruz, mas o Thomas Ender, ele deixa 2 retratos. O pintor austríaco, que desembarcou em 1817 no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, que era o nome que dava naquela época, né? Porque Dom João ainda estava aqui, já era Dom João VI, ele tinha sido coroado no ano anterior, e ele vinha muito a Santa Cruz, já tinha designado, determinado mandar fazer a restauração do antigo convento, né? Bom, então esse Thomas ele vai encontrar no caminho da sua viagem para São Paulo chineses vestidos de seda azul. Vejam só, o Thomas Ender, ele veio em companhia da arquiduquesa Dona Leopoldina. Ele fazia parte de uma missão artística e científica, chamada por alguns de missão austro-bávara, porque tinha austríaco e bávaros, né? Tinha médicos e tudo mais. E veio acompanhando a Dona Leopoldina, que tinha se casado com Dom Pedro I, né? Inclusive vai passar a lua de mel aqui em Santa Cruz. E nessa passagem ele vem e faz desenhos tanto dos escravizados, que é coisa rara, trabalhando, né, tal, e dos chineses, que é o único além do Rugendas. Na plantação de chá da Real Fazenda de Santa Cruz, o Thomas Ender, né, fez 2 esboços.
Então ele fez 2 esboços aquarelados de chineses encarregados de introduzir a cultura da Camellia sinensis no Brasil, que foi o chá, aquele chazinho mais simples, né? Em um deles, 2 cules usam uma vara de bambu. Aqui no caso são os chineses, não o cule aquele de carregar cerveja não, né? De maneira semelhante à usada para se locomover de rede ou para transportar fardo no segundo. Aquela redezinha, né? Ou mesmo a cadeirinha de arruar, ela tem uma semelhança com esse desenho, né? Porque são 2 que transportam pendurado. Ender retratou com mais detalhes um chinês entretido na leitura enquanto fuma tabaco com um narguilé. Sua postura confortavelmente sentado de pernas abertas, sua aparência cuidada e, sobretudo, o fato de estar lendo, demonstram que tinha uma posição superior aos demais. Isso foi transcrito do livro O Brasil na Rota da China, que já citei anteriormente, é do Júlio, né? Editora Padilha, na página 154. Então vocês observem aqui esse desenho, o Thomas Ender fez aqui em Santa Cruz. Ele está aqui segurando um livro, vocês podem observar, com a mão esquerda, e na mão direita ele está segurando o tipo de um canudo, uma borracha, né? Que vai pro aquele aparelho que eles chamam de narguilé. Dali eles aspiram para fumar. Então esse chinês, a aparência dele vocês podem ver, né? Bigode, tudo bem tratadinho e tal. Esse chinês, ele, segundo o Benedito Freitas, ele vai ser designado como uma espécie de capitão, de líder, né? Responsável pelos demais chineses, aí já é o Visconde do Rio Seco. Vejam aqui, ele sentado com o narguilé, com o canudo, né? E o livrinho. O chinês que aparece no desenho ao lado, que foi reproduzido do livro Brasil na Rota da China, como eu já falei, de autoria de Júlio Bandeira, na página 5, editora Arte Padilha, Rio de Janeiro, 2018, aqui no caso é a página 150, né? Era conhecido como Bexiga, sendo nomeado pelo Visconde do Rio Seco para liderar seus companheiros. O historiador santacruzense Benedito Freitas transcreve o texto do documento do Visconde de Rio Seco, datado de 16 de maio de 1818. Veja que eles chegaram em 1815, então já estavam aqui há 3 anos, né? Com as atribuições e responsabilidade do Bexiga, que ficava encarregado da disciplina e anseio, não é anseio, é asseio, no interior da colônia, devendo ser remunerado com 480 réis por dia de jornada, contando os domingos e dias santos de guarda, porque naquele tempo havia muitos dias santos de guarda. Quase todas as festas religiosas era quase como se fosse considerado um feriado, né? Não é igual hoje. Então as festas religiosas praticamente não tinha atividade, mas então eles recebiam também por esses dias. Enquanto aos demais chineses que trabalhavam sob a ordem dele deveriam ser pagos 160 réis por dia. Então o chefe, né, recebe mais, claro, né? Sob a liderança do Bexiga, os chineses de Santa Cruz devem ter procurado manter um bom relacionamento social com o administrador da Fazenda Real, inclusive o convidando para se fazer presente com seus familiares em uma festa por eles realizada. Ao lado, o desenho reproduzido do livro Brasil na Rota da China, página 179. Então, aqui abaixo tem mais um documento que eu tirei, eu transcrevi do
do Arquivo Nacional, daquele inventário da Fazenda de Santa Cruz, que é de 6 de outubro de 1816. Quer dizer, eles chegaram em 1815, um ano depois. Ele já tem aqui um ofício de João Fernandes da Silva ao Conde da Barca, comunicando ter sido convidado pelos chinas para uma festa e descreve as cerimônias realizadas durante o evento. Aí tem aqui o descritor temático: avisos chineses, festa, patrulha, café, mesa, mesa posta, nascente da lua, livros a chinesa, chá e patrulha. Então, que significa isso aqui? Tem um texto, um outro texto, que fala, que ele faz esse João Fernandes da Silva, né? Ele faz a descrição. Ele diz que ele tinha sido convidado, né, para essa festa, conforme consta aí do ofício que está comunicando, porque como ele era subordinado ao biscoito do Rio Seco, né, no caso aqui é o Conde da Barca, então ele vai relatar. Bom, aí ele diz que ele foi à festa e aí descreve a festa toda, que tinha muita comida, né, comidas chinesas, tem todo um ritual. Quando faz referência aqui, por exemplo, a nascente da lua, é que tinha um ritual voltado para a preocupação com a nascente da lua. Quando ele fala aqui, quando tem aqui essa referência a livros, a chinesa, é porque chegando lá tem uma espécie de livro ilustrado onde eles fazem anotação relativa à chegada dele. Ele era uma autoridade, né? Então ele vai descrevendo a festa toda, que fica até bastante tarde da noite, mas aí ele vem embora. Então, mostrando a cordialidade dos chineses. Quer dizer, vejam vocês a preocupação já com a questão da cultura e também a questão social. Aqui tem exatamente o desenho, porque você observa que tem uma parte mais escura e uma parte mais clara, porque esse desenho, ele aparece no livro, porque esse livro é grande, esse livro que eu estou citando para vocês, não é? Que é o Brasil na Rota da China, do Júlio Bandeira. Então ele aparece em tamanho grande, pegando as duas páginas do livro, né? E mostra exatamente os dois chineses transportando aqui essa espécie de padiola, né, com bambu, com as folhas de chá. Então esse desenho é um desenho do Thomas Ender. Já fiz muitas apresentações, porque como se trata de um trabalho praticamente inédito sobre chineses, né, e único em Santa Cruz, então eu cheguei a pedir o Louis Fé, até quando eu fiz aquela apresentação do Louis Fé, eu coloquei a reprodução feita pelo Louis Fé, ele já aparece em vários livros, né. E aí hoje, como eu tinha já pretensão de falar sobre esse pedaço da China, né, o Morro do Chá, o pedaço da China em Santa Cruz, eu fui passando pelos locais onde ainda temos referências a isso. E um desses locais é exatamente a Travessa do Chá. Mas, como eu já citei aqui duas vezes em outras duas postagens, lamentavelmente havia uma placa, tanto aqui nesse muro de verde aqui à direita, como lá no finalzinho havia uma placa também à esquerda. Eu não sei por que, de forma deliberada, retiraram essas placas. Mas aqui, esse lado de cá é a rua Álvaro Alberto, que é o início da rua Álvaro Alberto, depois ela vai passar em frente à estação ferroviária, vai seguir até nas proximidades onde eu mostrei para vocês ali a loja maçônica. Quem me acompanha no canal aqui sabe que eu fiz postagem esses dias sobre a loja maçônica Otacílio Camará, ali ainda é Álvaro Alberto. Aqui praticamente é o início, ela começa lá no cruzamento com a rua Severino das Chagas. E pega então essa travessa, que é um pedaço pequeno, que sai daqui da
Álvaro Alberto vai até a Rua Dom Pedro I, ali um pouquinho à frente, onde tem aquele prédio alto onde morou o professor Francisco. Então, as placas ficavam aqui do lado esquerdo. Eu escrevi aqui. Aqui, do lado esquerdo, havia uma placa indicativa com a designação Travessa do Chá, que foi retirada sem motivo nem explicação. Essas fotos foram tiradas hoje. Quer dizer, eu não sei, porque até uma das pessoas que acompanham aqui no canal disse que sugeriu que talvez tivesse retirada para venda no ferro velho. Mas elas são placas metálicas com aquela tinta azul. Eu não acredito que isso tenha algum valor como um material de ferro. Eu acredito mais, imagino até, desconfio que talvez seja algum maluco colecionador que está fazendo a retirada, porque estão tirando as placas antigas. No caso, que eu já notei a ausência, essa daqui, da Travessa do Chá, a da Campeiro Mó e a da Rua Olavo. Tomara que não tirem outras, né? Aqui tem uma outra foto, aliás, é aquela foto que está lá na frente, só que ela está pequena, não dá para vocês verem, mas que vocês podem observar que já pega um trecho maior do Morro do Chá, inclusive pega aqui uma parte do quartel. Observando bem aqui na frente, vocês têm aquelas quatro torres ali, que são torres de água, né? Aquelas torres aqui tem um conjunto, à esquerda na parte superior, conjunto habitacional, e tem 4 torres de água. E lá atrás um pouco, vocês podem ver que à esquerda tem o quartel de Santa Cruz, o quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola. Essa toda a área aqui é o Morro do Chá, onde havia a plantação do chá. É uma parte, é um trecho, né, do onde tinha a plantação do chá. Não era um único local. Eu aproveitei que tem muitas ilustrações nesse livro, O Brasil na Rota da China, de autoria de Júlio Bandeira, da editora Arte Padilha, e aproveitei para colocar aqui algumas ilustrações. A Maria Grã se refere à beleza da colônia, bastante florida. Eu acredito que a colônia chinesa de Santa Cruz, pequeno pedaço da China de Santa Cruz, também fosse um lugar bastante bonito. E esse desenho da direita aqui é uma cadeirinha, aquelas cadeirinhas de arruar, com a influência chinesa, todos esses desenhos. Porque os chineses, nós tivemos aqui aqui tem os painéis em estilo rococó, reproduzidos do livro Brasil na Rota da China, de autoria de Júlio Bandeira, a editora Arte Padilha, 2018. Então, é muito importante lembrar aqui que as relações do Brasil com a China, elas são bem antigas, né? Embora, em termos de relações diplomáticas, tenha começado no século XIX, porque uma coisa são relações, às vezes comerciais, e outras relacionadas com a relação diplomática, né? Que é mandar embaixador e tudo mais. Então, quando chega em 1949, quando é criada a República Popular da China, que aí tem o Mao Tse-tung, tem o comunismo, nós estamos falando aqui do período chamado Guerra Fria, o Brasil rompe relações diplomáticas com a China e nós vamos ficar um período longo. Ela só vai retornar já no governo Geisel, que aí vai ser feita a aproximação. Hoje, o relacionamento do Brasil com a China é um relacionamento muito bom, inclusive sob o ponto de vista comercial, né? Porque nós sabemos que tanto o Brasil como a China, né, participam de grupos internacionais, como por exemplo o BRICS, né? Inclusive nós temos representantes nossos lá e tal, então o relacionamento é muito bom. Então fica aqui esta pequena contribuição sobre a presença dos chineses em Santa Cruz. Tem outras referências também, como por exemplo a família do Nicole Xavier Atuba, era uma família de chineses,
O pai do Nicole, ele era imigrante chinês também, então já é um período já no século XX, foi um fotógrafo, né? E tem registros e tudo mais. Então tem outras informações, mas que não estão relacionadas com a colônia chinesa da época do Shah. Né? Nós estamos falando aqui o Morro do Chá, um pedaço da China em Santa Cruz. Canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, hoje, dia 13 de março de 2025, né? Essa quinta-feira, encerrando aqui e mandando um abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Já sabe, né? Não deixe de comentar e também de compartilhar para que o canal possa se tornar mais e mais conhecido. Até uma próxima oportunidade.